Vamos atualizar as notícias da guerra, né? Aproveitando o Jamil Chad conosco, logo na abertura do All News. Vamos começar por essa manchete até, ô Jamil, essa informação de que Israel teria matado o líder do grupo radical e também a viúva do fundador do Hamas. É o 13º dia de guerra, né? Já são mais de 5 mil mortos. E a essa informação, né, da Força de Defesa de Israel, de que matou nessa madrugada a viúva de um cofundador do Hamas, a Jamila Al-Shanti, que foi a primeira mulher eleita para o gabinete político do Hamas e que confirmou a morte. Israel também anunciou a morte de um dos chefes do grupo radical Comitês de Resistência Popular de Gaza, que é considerado o terceiro maior grupo extremista da faixa de Gaza, depois do Hamas e também da Jihad Islâmica. O que significam essas mortes e como é que está a escalada dessa guerra, Jamil? Olha, Fabiola, essa foi a informação que de fato circulou pela manhã, foi a principal informação, pelo menos do lado dos israelenses, que querem também dar uma demonstração de que não há apenas, esse apenas eu coloco entre aspas, obviamente, a destruição de Gaza, mas que essa operação tem um foco específico, que é, obviamente, a liderança dos grupos radicais dentro de Gaza, responsáveis, segundo eles, pelos ataques do dia 7 de outubro, claro, os ataques terroristas absolutamente condenáveis. Agora, isso uma operação que, como você colocou, que o próprio governo israelense aponta que não vai acabar amanhã, não é porque houve esse sucesso, entre aspas, também, na morte dessas pessoas que justamente Israel procurava atingir, que isso coloca um ponto final, não estamos nem perto de falar de qualquer tipo de ponto final por conta dessa informação. Agora, deixa muito claro pelo menos duas coisas. Primeiro, que Israel vai atrás dessas pessoas, certamente, não há nenhuma dúvida sobre isso, e que vai comemorar cada um dos alvos atingidos nesse sentido. O que preocupa a comunidade internacional, mas também as ONGs, Cruz Vermelha e tantas outras entidades, é que isso vem com um custo bastante elevado para a população local. E são esses os dados que a ONU trouxe hoje pela manhã aqui em Genebra, mostrando a dimensão justamente do caos, vamos dizer assim, humanitário que vive o país, que vive a região da faixa de Gaza, um caos que, só para a gente colocar num número só, não precisamos entrar em todos eles, mas só para colocar num número, 25% de todas as residências ou apartamentos de Gaza já foram destruídos. 25% de todas as residências ou apartamentos, unidades residenciais ou apartamentos de Gaza já foram destruídos em apenas, basicamente, 13 dias. Isso para dar uma dimensão do que significa essa operação também de Israel na faixa de Gaza. Eu sei que você precisa sair, então eu vou só aproveitar mais uma pergunta para você sobre a situação da faixa de Gaza. Você está dizendo aí da situação dramática. A possibilidade da chegada da ajuda humanitária, né? Porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que conseguiu negociar com o presidente do Egito. No entanto, a liberação de apenas 20 caminhões, é isso? Eles não vai conseguir chegar mais, porque tem mais de 200 caminhões ali numa fila de espera para conseguir trazer. Porque 20 caminhões não é nada perto da necessidade atual da faixa de Gaza. Queria que você trouxesse para a gente só um pouco do cenário, nesse momento, da faixa de Gaza, Jamil. Não é nada, tanto assim que o próprio pessoal da ONU tem ficado com muita cautela em comemorar esse anúncio do Biden, porque de fato 20 caminhões é um número absolutamente irrisório dentro da necessidade de Gaza. Até falava com um diplomata há poucos minutos, ele dizia: isso aí não é um corredor humanitário, isso é no máximo uma fresta, né? No máximo algo assim nesse sentido. Agora, é uma tentativa de você iniciar um processo de resgate que eventualmente pode ser ampliado. Mas para ele ser ampliado, muita coisa ainda precisa acontecer. Vamos tentar colocar isso nessa perspectiva. Em primeiro lugar, as estradas que estão no lado de Gaza, que foram bombardeadas, elas precisam ser consertadas para que esses caminhões possam passar, Fabiola. Ou seja, não é só abrir o portão
da fronteira. Eles não têm como passar se não houver algum tipo de acerto justamente dessas vias para que esses caminhões possam passar, senão eles não passam, simplesmente não passam. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, uma coisa é abrir a fronteira, outra coisa é você garantir que durante todo o processo nenhum ataque aéreo seja realizado contra esse comboio ou contra as pessoas que vão receber esse material. Ou seja, não adianta você montar um local para receber e, de repente, aquele local ser alvo de um atentado, de um ataque, de um míssil. Isso nós vimos já nos últimos dias, e não estou falando do hospital, porque é uma grande dúvida sobre quem teria sido o responsável pelo hospital, mas, por exemplo, uma escola da ONU em Gaza, que servia de abrigo para 4.000 pessoas, foi atingida. E ali não tinha nenhum tipo de dúvida se havia sido Israel ou não. Ou seja, não adianta só você abrir a fronteira, toda uma operação precisa acontecer. E, neste momento, não há uma sinalização nesse sentido. Agora, Biden tinha que sair de Israel com algum anúncio. Porque, olha só, ele já tinha vetado a resolução do Conselho de Segurança. Ele já tinha dado um apoio explícito a Israel. E ele precisava sair com algum tipo de anúncio, entre aspas, equilibrando a situação com os palestinos. Esse anúncio, insisto, por enquanto, nenhum comentário da ONU sobre esse anúncio, porque simplesmente ele ainda não existe na prática. Então vamos aguardar, vamos ver o que acontece.